Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou enfermeiro, sou mestrando em saúde digital pela UERJ e atuo em uma grande health tech nacional. A intenção aqui nesse canal é auxiliar os colegas que estão introduzindo na saúde digital. Eu sei que é uma temática que a gente não vê na graduação, então o intuito aqui do canal é realmente ajudar quem está começando, até profissionais que já estão no mercado, mas que não têm contato com a área. Então a gente vai começar do começo, falando um pouquinho sobre saúde digital, fundamentos, evolução e o impacto na prática clínica. E com o decorrer das aulas, dos vídeos, a gente vai conversando sobre outras temáticas, se aprofundando sobre inovação em saúde, sobre inteligência artificial, sobre desenvolvimento de produtos, que é algo que eu vejo no meu mestrado, e sobre a atuação profissional no mercado de saúde digital, tudo bem? A intenção é justamente essa, de auxiliar, de trazer uma luz que eu sei que muitas vezes é um conteúdo que a gente não tem contato no nosso dia a dia. E como a saúde digital está crescendo cada vez mais, a intenção é realmente ajudar, tá bom? A, a, a ideia não é que seja uma aula, algo massivo, mas que seja uma conversa para a gente introduzindo essa temática. Ao longo dos vídeos a gente vai falando sobre outras questões, mas que não quero que seja uma aula pesada, massiva, como uma graduação, como uma pós-graduação, mas o intuito de a gente conversar sobre essa temática, tudo bem? Então, nessa primeira aula, conversa que a gente vai ter, a gente vai mergulhar nos fundamentos da saúde digital, explorando as histórias, significado, a importância crescente no cuidado moderno, tudo bem? Então, o que é saúde digital? Vamos começar por aí, né? Nada mais é do que, de forma simples e direta, é a aplicação de tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, né, para apoiar o cuidado em saúde. Então, é o uso de tecnologias a serviço do cuidado. Então, a gente tem a gestão de dados, por exemplo, com prontuários eletrônicos, integrações e interoperabilidade entre os sistemas. A gente tem acesso e conexões, então a gente tem as teleconsultas, monitoramento remoto, plataformas de interações com paciente e profissional. A gente tem também a inovação e a análise, então a gente tem inteligência artificial em diagnósticos, wearables e análise preditiva, por exemplo. Só que a saúde digital ela não começou hoje. Existe uma evolução tanto da telesaúde quanto da telemedicina e da saúde digital que a gente conhece hoje. Ela não nasceu com os aplicativos modernos. Seu alicerce ele foi construído ao longo de décadas com a telemedicina. Então, se a gente olhar ali nos anos 60, nós tivemos a primeira experiência de consultas médicas à distância, com o uso de tecnologia para encurtar a distância e ampliar o acesso em áreas remotas. Na década de 80, 90, a gente teve o avanço da internet, das telecomunicações, permitindo a transmissão de imagem e dados mais complexos. E nos anos 2000, a gente teve a implementação em larga escala dos prontuários eletrônicos, né, dos PEPs, e os sistemas de informações hospitalares, que foram integrando os dados de modo que facilitasse essa troca e esse contato via internet. Então, os prontuários eletrônicos eles foram uma grande revolução, passando os dados do papel para um sistema integrado. Então, nos anos 2000, com a utilização dos PEPs, marcou essa mudança no paradigma. Foi mais do que só substituir o papel, foi o início da integração dos dados em saúde. Então, a gente teve o fim da fragmentação da informação, melhora na segurança e legibilidade dos registros, a viabilização da interoperabilidade entre os diferentes sistemas e serviços e a busca pela análise e avanço da saúde populacional. É claro que isso ainda é um grande desafio, mesmo com todo o avanço da saúde digital. A interoperabilidade entre esses sistemas é um tema que está em voga na saúde digital e que é um grande desafio hoje em dia. Mas com essa integração dos sistemas, tudo informatizado, isso facilita para que esse processo venha a acontecer. E o cenário atual, né, indo além dos registros. Hoje, o escopo da saúde digital ele é gigantesco, ele engloba soluções que transformam a experiência clínica e a gestão de saúde. A gente tem inteligência artificial no diagnóstico, então a gente tem algoritmos que auxiliam na triagem de imagem médica e na detecção precoce de doenças. A gente tem um monitoramento remoto, então a gente tem os dispositivos vestíveis, né, os wearables,
que monitora os sinais vitais em tempo real, que possibilitam, né, o acompanhamento contínuo. A FDA, lá nos Estados Unidos, já disponibilizou, né, autorizou o uso do Apple Watch em algumas questões e em outros dispositivos também. Ah, a gente tem a telesaúde avançada, plataformas seguras de consultas virtuais e segunda opinião, e além da educação em saúde e educação médica. Então, a tecnologia, ela move o foco do tratamento da doença para a promoção da saúde e prevenção. E por que que a saúde digital ela é tão relevante? Porque ela é uma resposta a um grande desafio global. Os sistemas eles estão cansados, estão cheios, estão é, na sua capacidade máxima. E a saúde digital, ela vem para tornar isso um pouco mais acessível e melhor. Então, a adoção de tecnologias digitais ela é fundamental para a gente superar as barreiras de acesso e otimizar os recursos de sistemas de saúde que estão sobrecarregados. É a união da ciência, da tecnologia e do cuidado humano. Então pensa que via saúde digital, por exemplo, nas consultas, a gente consegue evitar que uma pessoa com jeca, com gastroenterite, com cefaleia, com outras questões, vá até uma unidade hospitalar, sobrecarregando o sistema, que no ambiente hospitalar precisaria atender casos mais complexos. Ou seja, a pessoa dentro de casa ela consegue ter uma melhoria daquele sintoma que ela está tendo, apresentando, ou seja, ela vai ter uma resposta, um tratamento para aquela condição dentro de casa, deixando de sobrecarregar o hospital que poderia estar atendendo uns casos mais complexos. Então, a gente tem a melhoria da qualidade, ou seja, redução de erros, diagnóstico mais rápido e tratamentos personalizados baseado em dados, ampliação do acesso, então, levar o cuidado a populações remotas ou com mobilidade reduzida através da telemedicina e da telesaúde, a eficiência e a sustentabilidade, ou seja, otimização de processos, redução de custos operacionais e melhor gestão dos recursos hospitalares, e o papel central do profissional de saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente precisa ver a tecnologia como aliada, não como uma substituta. A saúde digital ela não vai substituir o toque humano. Ela busca liberar o profissional de saúde de tarefas burocráticas e administrativas para que ele possa focar no que realmente é essencial, o cuidado humano, o olhar para o paciente. Então, a gente tem a melhora na decisão clínica, o acesso a dados integrados e suporte com inteligência artificial para tomada de decisão com informações mais rápidas, o foco no paciente, então a gente tem menos tempo com papelada, mais tempo com a escuta e relacionamento empático com o paciente. A gente vai ver mais para frente, quando a gente for falar sobre inteligência artificial. A gente tem alguns sistemas hoje que transformam o áudio da consulta para o prontuário já estruturado. Então, a gente tem diversas ferramentas que auxiliam o profissional no dia a dia da prática clínica e do desenvolvimento contínuo. Então, novas ferramentas para educação, treinamento, colaboração com equipes globais e os desafios e barreiras na transformação. Então, apesar dos benefícios da saúde digital, ela enfrenta obstáculos cruciais que exigem atenção e a regulamentação cuidadosa. Primeiro, é uma importância em todas as áreas que utilizam dados sensíveis como dados de saúde, a segurança e a privacidade. Então, garantir que a proteção dos dados sensíveis estejam ali protegidos pela LGPD e evitar ataques cibernéticos. A gente sabe que existem ataques a todo tempo com empresas gigantescas de saúde, de tecnologia, e com saúde não seria diferente. É que a gente precisa estar o tempo todo criando ferramentas, instrumentos para proteger os dados. A regulamentação, ou seja, o ritmo da tecnologia é mais rápido do que a legislação e é preciso uma harmonia das normas entre as diferentes jurisdições. A exclusão digital, então garantir que a inovação ela não aprofunde as desigualdades que a gente tem, principalmente pensando no Brasil, que é um país continental, deixando populações de fora sem acesso à tecnologia e adoção e treinamento. Então, a resistência à mudança por parte dos profissionais e das instituições é um grande desafio. Então, a necessidade de transformação contínua e no uso de novas ferramentas. E a saúde digital, ela é mais do que uma ferramenta, ela é uma nova mentalidade de cuidado.
Então, em resumo, a saúde digital, ela não é apenas um conjunto de tecnologias, ela é uma abordagem integrada que repensa o processo, conectando stakeholders e prioriza eficiência e bem-estar. Então, a gente tem ali a modernização da saúde, transforma o serviço com abordagem integrada. A gente viu isso lá no início. A gente tem a otimização clínica, então melhora os fluxos, decisões baseado em dados. O engajamento do paciente promove a participação ativa. A integração dos dados unifica informações clínicas e administrativas. Está aí a interoperabilidade para estar atuando nesse cenário. Essa imagem é uma imagem que eu gosto bastante, que inclusive, após criar ela, eu compartilhei tanto no meu LinkedIn quanto no meu Instagram. Ela realmente representa para onde a gente está caminhando. E, concluindo essa primeira conversa, e aí a gente vai se aprofundando ao longo das semanas nas demais aulas, a gente precisa assumir o papel protagonista nessa transformação. A gente está num ponto de inflexão. A tecnologia nos dá o poder de transformar a saúde, mas o sucesso depende da nossa capacidade de liderar essa mudança, nossa capacidade quanto profissional de saúde. Então, a grande pergunta é: estamos preparados para desenvolver um olhar crítico e humano, garantindo que a saúde digital seja, acima de tudo, sobre pessoas? Ou seja, a gente está criando ferramentas e instrumentos para ocupar cada vez mais esses espaços burocráticos e administrativos, liberando o profissional de saúde para atuar com o paciente, atendendo, ofertando a escuta ativa. Então, essa é uma provocação, e aí a gente vai conversando nas próximas aulas. É um prazer falar com você. Eu gosto muito de falar sobre inovação, tecnologia, sobre saúde, conversar mesmo sobre esses assuntos, e a ideia desse canal é realmente auxiliar os colegas profissionais de saúde a adentrarem nesse universo, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.